Capítulo 13. A religião faz as pessoas se comportarem melhor? Pouco mais de um século depois que Joseph Smith caiu vítima da violência e da obsessão que ele ajudara a liberar, outra voz profética ergueu-se nos Estados Unidos. Um jovem pastor negro chamado Dr. Martin Luther King começou a pregar que seu povo, os descendentes da mesma escravidão que Joseph Smith e todas as igrejas cristãs tão calorosamente aprovavam, deveria ser livre. É quase impossível, mesmo para um ateísta como eu, ler seus sermões ou assistir a gravações de seus discursos sem uma profunda emoção do tipo que às vezes pode levar a lágrimas genuínas. A Carta da Prisão de Birmingham, do Dr. King, escrita em resposta a um grupo de clérigos cristãos brancos que o instava a mostrar moderação e paciência, em outras palavras, saber o seu lugar, é um modelo de polêmica. Com gelada polidez e mentalidade generosa, ainda assim respira com a resoluta convicção de que a suja injustiça do racismo não deve ser mais suportada. A magnífica biografia do Dr. King, em 3 volumes, escrita por Taylor Branch, tem como títulos sucessivos de cada volume Parting the Waters, Pillar of Fires e At Canaan's Edge. E a retórica com que King se dirigia aos seus seguidores destinava-se a evocar a própria história que eles melhor conheciam, que começa com Moisés, que primeiro diz ao faraó, "Deixa meu povo ir." Discurso após discurso, ele inspirava os oprimidos e exortava e envergonhava seus opressores. Lentamente, os envergonhados líderes religiosos do país passaram para o seu lado. O rabino Abraham Heschel perguntou, onde nos Estados Unidos de hoje ouvimos uma voz como a voz dos profetas de Israel? Martin Luther King é um sinal de que Deus não abandonou os Estados Unidos da América. Mais impressionante de tudo, se seguirmos a narrativa mosaica, foi o sermão que King fez na última noite de sua vida. Seu trabalho de transformar a opinião pública e modificar as teimosas administrações Kennedy e Johnson estava quase terminado, e ele estava em Memphis, Tennessee, para dar apoio a uma longa e amarga greve dos coletores de lixo da cidade, em cujos cartazes apareciam as simples palavras, "Eu sou um homem." No púlpito de Manson Temple, ele fez uma revisão da prolongada luta dos anos passados e então disse subitamente, "Mas para mim agora não importa." Houve silêncio, até que ele continuou, "Porque eu estive no cume da montanha, e não me importo. Como todo mundo, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar. Mas não estou preocupado com isso agora. Só quero fazer o desejo de Deus. E ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei em volta e vi a terra prometida. E pode ser que eu não entre nela com vocês, mas quero que vocês saibam, essa noite, que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Ninguém que esteve lá naquela noite jamais esqueceu. E eu afirmo que o mesmo pode ser dito para qualquer um que assista ao filme que tão afortunadamente registrou aquele momento transcendente. A outra melhor maneira de vivenciar em segunda mão esse sentimento é escutar como Nina Simone cantou, naquela mesma semana terrível, "The King of Love is Dead." O drama inteiro tem a capacidade de unir elementos de Moisés no Monte Nebo com a agonia no Jardim de Getsemane. O efeito não é diminuído, mesmo quando descobrimos que esse era um de seus sermões prediletos, e que ele havia feito várias vezes antes, e no qual podia recair conforme a ocasião exigisse. Mas os exemplos dados por King dos livros de Moisés eram, felizmente para todos nós, metáforas e alegorias. Sua pregação mais imperativa era a da não-violência. Na sua versão da história, não punições selvagens nem derramamentos de sangue genocidas, e tampouco mandamentos cruéis acerca de apedrejar crianças e queimar feiticeiras. Ao seu povo perseguido e desprezado não foi prometido o território de outros, nem foram incitados a realizar pilhagens e assassinar outras tribos. Em face da interminável provocação e brutalidade, King implorava a seus seguidores que se tornassem o que por algum tempo realmente se tornaram, os tutores morais dos Estados Unidos e do mundo além de suas bordas. Ele, com efeito, perdoou antecipadamente seus assassinos. O único detalhe que tornaria suas últimas palavras imaculadas e perfeitas teria sido uma declaração explícita a esse respeito. Mas a diferença entre ele e os profetas de Israel não poderia ser mais acentuada. Se a população tivesse sido criada ouvindo no colo da mãe a história da Anábase
de Xenofonte, e a longa e exaustiva jornada dos gregos para sua triunfal visão do mar, essa alegoria poderia ter servido igualmente bem. Naquela situação, porém, o bom livro era o único ponto de referência que todo mundo tinha em comum. O reformismo cristão surgiu originalmente da habilidade de seus advogados contrastarem o Velho Testamento com o Novo. Os antigos livros judaicos reunidos tinham um Deus mal-humorado, implacável, sanguinário e provinciano, que provavelmente era mais assustador quando estava de bom humor, o atributo clássico do ditador. Enquanto isso, os livros reunidos dos últimos 2000 anos continham apoio para os esperançosos e referências à docilidade, perdão, cordeiros e rebanhos, e assim por diante. Essa distinção é mais aparente que real, uma vez que é apenas nas relatadas observações de Jesus que encontramos algumas menções ao inferno e ao castigo eterno. O Deus de Moisés exigia rudemente que outros povos, inclusive seu favorito, sofressem massacres e pragas e até mesmo extirpação, mas quando a sepultura se fechava sobre suas vítimas, ele tinha essencialmente acabado com elas, a menos que se lembrasse de amaldiçoar sua descendência sucessora. É só com o advento do Príncipe da Paz que ouvimos a assustadora ideia de uma punição adicional e da tortura dos mortos. Inicialmente, pressagiado pelos falatórios de João Batista, o Filho de Deus é revelado como alguém que, se suas palavras mais suaves não forem de imediato aceitas, condenará o desatento ao fogo eterno. Desde então, isso forneceu textos para clérigos sádicos e aparece de forma bastante entusiástica nas invectivas do Islã. Em nenhum momento, Dr. King, que uma vez foi fotografado numa livraria esperando com calma por um médico enquanto a faca de um maníaco estava cravada em seu peito, nem sequer insinuou que aqueles que o insultavam e injuriavam deviam ser ameaçados com alguma vingança ou punição, neste mundo ou no vindouro, salvo as consequências de seu próprio e brutal egoísmo e estupidez. Ele chegou a formular esse apelo em termos mais corteses do que, na minha humilde opinião, seus alvos mereciam. Então, em nenhum sentido real, em oposição ao nominal, ele era um cristão. Isso não diminui em nada sua posição como grande pregador, não mais que o fato de ser um mamífero igual ao resto de nós, e provavelmente ter plagiado sua dissertação de doutorado, e ter uma notória predileção por bebida e mulheres bem mais novas que sua esposa. Ele passou o resto da sua última noite em orgiástica devassidão, pelo que eu não o culpo. Essas coisas, que obviamente perturbam os fiéis, são bastante encorajadoras pelo fato de mostrarem que um caráter moral não é pré-condição para grandes realizações morais. Mas, se o seu exemplo deve ser implantado, como com frequência é, para mostrar que a religião tem um efeito capaz de liberar e elevar, vamos então examinar a alegação mais ampla. Tomando como nosso exemplo a memorável história negra dos Estados Unidos, devemos descobrir, primeiramente, que os escravizados não eram cativos de algum faraó, mas de várias sociedades e estados cristãos que operavam por muitos anos em comércio triangular entre a costa ocidental da África, o litoral oriental da América do Norte e as capitanias da Europa. Essa indústria enorme e terrível era abençoada por todas as igrejas e por longo tempo não levantou absolutamente nenhum protesto religioso. Sua contraparte, o comércio de escravos no Mediterrâneo e no norte da África, era explicitamente endossada e realizada em nome do Islã. No século XVIII, alguns poucos menonitas e quáqueres dissidentes na América começaram a clamar pela abolição, assim como alguns livres pensadores como Thomas Paine. Thomas Jefferson, ruminando sobre como a escravidão corrompia e brutalizava os senhores, bem como os exploradores, e torturava os escravos, escreveu: "De fato, tremo pelo meu país quando reflito que Deus é justo." Era uma declaração tão incoerente quanto memorável. Dada a maravilha de um Deus que também era justo, não haveria, no longo prazo, nada que levasse a tremer. Em todo caso, o Todo-Poderoso deu um jeito de tolerar a situação enquanto várias gerações nasciam e morriam sob o açoite, e até que a escravidão se tornasse menos lucrativa, e até mesmo quando o Império Britânico começasse a se livrar dela. Esse foi o estímulo para a ressurreição do abolicionismo. Às vezes ele assumiu uma forma cristã, mais notavelmente no caso de William Lloyd Garrison, o grande orador e fundador do Liberator. O Sr. Garrison foi um homem esplêndido sob quaisquer padrões, mas provavelmente foi uma sorte que seus conselhos religiosos iniciais não tenham sido seguidos.
Ele baseou sua primeira alegação no perigoso versículo de Isaías que incita os fiéis a sair e se preparar. Essa também é a base teológica do presbiterianismo fanático e fundamentalista de Ian Paisley na Irlanda do Norte. Na visão de Garrison, a União e a Constituição dos Estados Unidos eram uma aliança com a morte, e ambos deviam ser destruídos. Foi de fato ele quem conclamou a secessão antes que os confederados a fizessem. Numa fase posterior da vida, ele descobriu a obra de Thomas Paine e tornou-se menos um pregador e mais um abolicionista efetivo, bem como um dos primeiros partidários do sufrágio feminino. Foi o escravo fugitivo Frederick Douglass, autor da excitante e cáustica autobiografia, quem enviou o uso da linguagem apocalíptica e exigiu, em vez disso, que os Estados Unidos cumprissem as promessas universalistas contidas na sua Declaração e na sua Constituição. O leonino John Brown, que também começou como um temível e impiedoso calvinista, fez o mesmo. Mais tarde na vida, tinha as obras de Paine junto de si e admitiu a presença de livres pensadores no seu minúsculo, mas transformador, exército e chegou a produzir e imprimir uma nova declaração, modelada na de 1776, em nome dos escravizados. Isso foi, na prática, uma exigência muito mais revolucionária e mais realista, e preparou o caminho, conforme admitiu Lincoln, para a proclamação da emancipação. Douglass era um tanto ambivalente em relação à religião, anotando em sua autobiografia que os cristãos mais devotos constituíam os proprietários de escravos mais selvagens. A verdade óbvia disso foi sublinhada quando a secessão realmente chegou e a Confederação adotou o lema latino Deo Vindice, ou, com efeito, Deus está do nosso lado. Conforme ressaltou Lincoln em seu segundo discurso de posse bem ambivalente, ambos os lados do confronto faziam a mesma alegação, pelo menos em seus púlpitos, assim como ambos eram aficionados de altissonantes e confiantes citações da Sagrada Escritura. O próprio Lincoln hesitava em reivindicar a autoridade dessa maneira. Na verdade, num dado momento fez uma declaração famosa dizendo que tais invocações do divino eram erradas, porque era uma questão de tentar estar do lado de Deus. Pressionado a baixar uma proclamação de emancipação imediata na reunião de cristãos em Chicago, continuou a ver ambos os lados no debate como endossados pela fé e disse que estes, porém, não são os tempos de milagres, e suponho que seja reconhecido que não devo ter expectativa de uma revelação direta. Era uma postura abertamente evasiva, contudo, quando ele enfim reuniu coragem para publicar a proclamação, disse aos hesitantes remanescentes que havia prometido a si mesmo fazê-lo na condição de que Deus desse a vitória às forças da União em Antietam. Nesse dia, foi registrado o maior número já existente de mortes em solo dos Estados Unidos. Então, é possível que Lincoln quisesse de alguma forma santificar e justificar aquela apavorante carnificina. Isso seria algo muito nobre, até que se reflita que, sob a lógica, a mesma carnificina, decidida em favor do lado oposto, teria adiado a libertação dos escravos. E Lincoln também disse: os soldados rebeldes estão rezando com uma seriedade bem maior, receio eu, que as nossas próprias tropas, esperando que Deus favoreça o seu lado, pois um dos nossos soldados, que foi tomado como prisioneiro, disse que não encontrou nada mais desanimador do que a evidente sinceridade daqueles entre os quais estava nas suas orações. Um pouquinho mais de sorte no campo de batalha para os uniformes cinzentos em Antietam, e o presidente poderia vir a se preocupar com a possibilidade de Deus ter abandonado totalmente a causa anti-escravagista. Não sabemos as crenças religiosas pessoais de Lincoln. Ele era feito a referências a Deus Todo-Poderoso, mas nunca aderiu a nenhuma igreja e suas primeiras candidaturas sofreram grande oposição de clérigos. Seu amigo Hardman sabia que ele tinha lido com muita atenção Paine, Volney e outros livres pensadores e formou a opinião de que ele previamente era um autêntico não crente. Isso parece improvável. No entanto, também seria impreciso dizer que ele era cristão. Muita evidência apoia a opinião de que era um cético atormentado com tendência ao deísmo. Qualquer que seja o caso, o máximo que pode ser dito em favor da religião no grave assunto da abolição é que, após centenas de anos, e tendo imposto quanto adiado a questão, até que interesses próprios levassem à guerra horrenda, finalmente conseguiu desfazer uma pequena parte dos estragos e sofrimentos que, em primeiro lugar, havia infligido.
O mesmo pode-se dizer da época de King. As igrejas do Sul retornaram aos seus velhos costumes após a reconstrução e abençoaram as novas instituições de segregação e discriminação. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial e da disseminação da descolonização dos direitos humanos que o clamor pela emancipação voltou a se erguer. Em resposta, voltou-se a declarar energeticamente, em solo americano na segunda metade do século XX, que Deus não pretendia que os discrepantes descrentes de Noé se misturassem. Essa estupidez bárbara teve consequências no mundo real. O falecido senador Eugene McCarthy me disse que uma vez instara o senador Pat Robertson, pai do atual profeta televisivo, a apoiar uma legislação branda de direitos civis. Certamente eu gostaria de ajudar as pessoas de cor, veio a resposta, mas a Bíblia diz que não posso. Toda a definição de o Sul dizia que era branco e cristão. Foi exatamente isso que deu ao Dr. King sua influência moral, porque ele foi capaz de pregar mais alto que os caipiras. Mas o pesado fardo jamais teria recaído sobre seus ombros se a religiosidade, para começo de conversa, não estivesse tão profundamente entranhada. Como mostra Taylor Brandt, muitos no círculo interno e no séquito de King eram comunistas e socialistas seculares que durante várias décadas vinham adubando o solo para um movimento de direitos civis e ajudando a treinar voluntários corajosos como a senhorita Rosa Parks para uma cuidadosa estratégia de desobediência civil. E essas associações ateístas, entre aspas, seriam usadas o tempo todo contra King, especialmente do púlpito. De fato, um dos resultados da sua campanha foi gerar a reação adversa do cristianismo branco de direita, que ainda é uma força poderosa abaixo da linha Mason-Dixon. Quando o homônimo do Dr. King afixou suas teses na porta da Catedral de Wittenberg em 1517 e posteriormente anunciou em Worms, "Esta é minha posição, outra coisa não posso fazer", estabeleceu um padrão para a coragem intelectual e moral. Mas Martinho Lutero, que começou sua vida religiosa terrivelmente assustado com um raio que por pouco não o atingiu, seguiu adiante para se tornar ele próprio um fanático e perseguidor, investindo de forma assassina contra os judeus, berrando acerca de demônios e clamando aos principados germânicos que pisoteassem os pobres rebelados. Quando o Dr. King assumiu sua postura nas escadarias do memorial do Sr. Lincoln e mudou a história, também ele adotou uma posição a qual efetivamente fora forçado, mas o fez como profundo humanista e ninguém jamais pôde usar seu nome para justificar opressão ou crueldade. Por esse motivo, ele se perpetua, e seu legado tem pouquíssimo a ver com sua professada teologia. Nenhuma força sobrenatural foi requerida para a defesa contra o racismo. Qualquer pessoa, portanto, que use o legado de King para justificar o papel da religião na vida pública deve aceitar todos os corolários do que parece estar implicando. Uma mínima olhada em todo o registro mostrará, primeiro, que pessoa por pessoa, os livres pensadores, agnósticos e ateístas americanos são os que se saem melhor. A chance de a opinião de alguém secular ou livre pensador levá-lo a denunciar toda a injustiça era extremamente alta. A chance de a crença religiosa de alguém levá-lo a assumir uma postura contra a escravidão e o racismo era estatisticamente muito pequena. Mas a chance de a crença religiosa de alguém levá-lo a apoiar a escravidão e o racismo era estatisticamente demasiado alta, e este último fato ajuda a compreender por que a vitória da justiça simples levou tanto tempo para se concretizar. Até onde sei, não há país no mundo onde ainda se pratica a escravidão e cuja justificativa não seja derivada do Corão. Isso nos traz de volta a réplica feita, nos primeiros dias da República, a Thomas Jefferson. Sendo proprietário de escravos, Jefferson convocara o embaixador de Trípoli a Londres para lhe perguntar que direito ele e seus potentados patrícios berberes se arrogavam para capturar e vender tripulações e passageiros americanos de navios que trafegavam pelo Estreito de Gibraltar. Atualmente estima-se que entre 1530 e 1780, mais de 1,25 milhão de europeus foram raptados dessa maneira.
Conforme Jefferson reportou ao seu Congresso, o embaixador nos respondeu que era fundamentado nas leis do profeta, que estava escrito em seu Corão, que todas as nações que não tivessem respondido à sua autoridade eram pecadoras, que era direito e dever fazer guerra contra elas sempre que pudessem ser encontradas, e escravizar todos que pudessem tomar como prisioneiros. O embaixador Abdrahman foi adiante, mencionando o preço requisitado do resgate, o preço da proteção contra sequestros e, por último, mas não menos importante, a sua própria comissão pessoal nesses procedimentos. A religião, mais uma vez, traz suas conveniências criadas pelo homem. Acontece que ele estava totalmente certo daquilo que disse sobre o Corão. A 8ª sura, revelada em Medina, trata com relativa extensão dos justificados despojos de guerra e se alonga nos adicionais tormentos do fogo pós-morte que guardaram aqueles que são derrotados pelos crentes. Foi essa mesma sura que foi usada 2 séculos depois por Saddam Hussein para justificar seu assassinato em massa e sequestro de bens do povo do Kurdistão. Outro episódio histórico grandioso, a emancipação da Índia do governo colonial, é com frequência retratado como se tivesse envolvido uma ligação entre crença religiosa e resultados éticos. Assim como na heróica batalha do Dr. King, a verdadeira história tende a mostrar que o caso é algo praticamente oposto. Depois do crítico enfraquecimento do Império Britânico na Primeira Guerra Mundial, e mais particularmente após o notório massacre de manifestantes indianos que protestavam na cidade de Amritsar em abril de 1909, ficou claro para os então controladores do subcontinente que o domínio de Londres cedo ou tarde chegaria ao fim. Não era mais uma questão de se, mas de quando. Não fosse esse o caso, uma campanha de desobediência pacífica não teria tido a menor chance. Assim, Mohandas K. Gandhi, às vezes conhecido como Mahatma, em respeito à sua posição como ancião hindu, estava, num certo sentido, empurrando uma porta aberta. Não há nisso nenhuma desonra, mas são exatamente as suas convicções religiosas que tornam seu legado dúbio, em vez de santo. Explicando a questão em poucas palavras, ele queria que a Índia retornasse a uma sociedade espiritual primitiva e dominada pelas aldeias. Ele tornou muito mais difícil a divisão de poder com os muçulmanos e estava bem preparado para fazer uso hipócrita da violência quando achava que lhe podia ser conveniente. Toda a questão da independência da Índia estava entremeada com a questão da unidade. Será que o ex-Raj britânico renasceria como o mesmo país, com as mesmas fronteiras e integridade territorial, e ainda seria chamado de Índia? A isso, certa facção rude de muçulmanos respondia não. Sob o domínio britânico, eles haviam gozado de alguma proteção como uma minoria muito grande, mas não privilegiada, e não estavam dispostos a trocar esse estado de coisas para se tornar uma minoria num estado de dominação hindu. Portanto, o simples fato de a principal força da independência, o Partido do Congresso, ser dominada por um conspícuo hindu, tornava a conciliação muito difícil. Podia-se argumentar, e de fato eu argumentaria, que a intransigência muçulmana teria desempenhado de qualquer maneira um papel destrutivo, mas a tarefa de persuadir os muçulmanos comuns a deixar o Congresso e juntar-se à particionista Liga Muçulmana foi muito facilitada pelo discurso de Gandhi de hinduísmo e pelas longas e ostensivas horas que ele passava em práticas de culto e manuseando sua roca de fiar. A roca, que ainda aparece como símbolo na bandeira indiana, era a rejeição de Gandhi à modernidade. Ele fazia questão de vestir andrajos de sua própria manufatura, sandálias, de carregar um bastão e expressar hostilidade a maquinários e tecnologia. Ele tecia louvores à aldeia indiana, onde os ritmos milenares de animais e colheitas determinavam como a vida humana era vivida. Milhões de pessoas teriam morrido de fome se o seu conselho tivesse sido seguido e teriam continuado a adorar vacas, astutamente denominadas sagradas pelos sacerdotes para que os pobres e ignorantes não matassem e comessem seu único capital durante tempos de seca e escassez.